A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas do terceiro trimestre de 2021, a lição de adultos. Estamos na 12ª lição, hoje é dia 19 de setembro, Dia Nacional da Escola Dominical. Deus abençoe a todos os alunos e professores. Continuem firme e forte, estudando, meditando na palavra, pesquisando, discutindo e aprendendo para crescer cada vez mais no conhecimento do nosso Deus. Abraço apertado, você, meu querido, minha querida professora, professor, e os alunos também. Todos nós somos alunos e professores permanentes da Escola Bíblica Dominical. Comemore aí na sua igreja, com seus colegas, seus pastores, se confraternize. Então, lição número 12, a lição de adultos da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e o tema é O Reinado de Josias. Texto áureo. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. A verdade prática diz: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis 22, do versículo 3 ao 5, versículo 8, capítulo 23, do versículo 2 ao 5, também os versículos 21, 22 e 25. Antes de lermos, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não se esqueça, no final, além de deixar os seus comentários, compartilhe também essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Leiamos o texto bíblico, então. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Segundo Reis 23. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro,
e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas destes a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Este é o rei Josias. Objetivo geral dessa lição: pontuar o avivamento gerado por Josias. Objetivos específicos: evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Segundo, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E terceiro, identificar o retorno da celebração da Páscoa. Estamos prontos? Então vamos. Na introdução, melhor dizendo, no ponto central, diz assim: não importa o quão distantes estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar. Na introdução, ele diz então que Josias foi o último dos reis justos de Judá. Lembrando, o reino do norte e reino do sul, Reino do sul, o reino de Judá principalmente. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades que ali estavam colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino o maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Então aqui nós temos um rei temente a Deus, um rei que expurgou, limpou, exterminou todas as falsas divindades, para acabar com a idolatria no reino de Judá. E por causa disso, através da leitura do livro do Senhor, então, nesse tempo, eles experimentaram um grande avivamento espiritual. Vamos ao primeiro tópico: Josias repara o templo. Diz o subtópico: achei o livro da lei no templo do Senhor. Então veja, se ele achou, obviamente é porque esse livro estava perdido. Já ninguém lia mais, ninguém meditava, ninguém falava sobre isso. Então o livro estava perdido, o livro do Senhor. Será que o seu livro também não está perdido? A sua Bíblia? Você já olhou a sua Bíblia hoje? Cuidado. Com seu desejo
de realizar reparos na casa do Senhor, então a reforma do templo. Josias ordenou a Safã, o escrivão, aquela pessoa que anotava tudo, tinha tudo sob controle, e a outros seus assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Está lá na leitura que nós fizemos, o versículo 4. Pegar todo o dinheiro que foi trazido para essa reforma. Pode-se imaginar a grande surpresa, a enorme surpresa que teve o escrivão Safã, o escrivão do rei, ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor, que é o versículo 8 da leitura bíblica em classe. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E aí ele leu o livro ele pegou o livro e deu para Safã, e Safã foi ler o livro. Por este relato, então, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo livro sagrado, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. E aqui nós temos que fazer uma ponte com o nosso tempo, com as nossas comunidades e igrejas. Quão importante é o livro sagrado na casa do Senhor. Na sua igreja, a Bíblia é valorizada ou ela está perdida no meio de tantos louvores, de tantas inovações? Como é que está o envolvimento dos cristãos com a palavra de Deus? Nós temos que fazer essa avaliação, porque aqui, na época do rei Josias, havia um desinteresse generalizado pelas coisas de Deus, principalmente pelos líderes do templo, pelas pessoas que estavam envolvidas com o culto sagrado. Segundo, o rei rasgou suas vestes, sinal de humilhação. Ele diz: ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei. Se você puder, abra sua Bíblia de estudo pentecostal junto comigo, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, 2 Reis 22:10. Agora eu tenho que pegar o óculos, porque senão fica difícil, Então, 22:10 diz assim: também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Então, foi feita a leitura para o rei, E aí o rei também leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido o seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. É o versículo 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ou seja, ele entendeu que estava tudo errado, todo mundo estava errado e correndo um sério perigo de vida, E aí ele diz: ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos seus próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. E aí o rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Então ele reconheceu a sua própria impiedade, a impiedade da nação, a impiedade do povo de Judá,
os pecados que eles estavam cometendo, e ele então rasga as suas vestes, se humilhando diante de Deus. É isso que ele está fazendo aqui. Então, e ele diz que ele não tentou se auto-justificar. Meu irmão, minha irmã, quando nós errarmos, falharmos, e a palavra nos confrontar, o problema não é do pregador, o problema não é da palavra, o problema é meu, o problema é seu. Nós temos que nos consertar, nos humilhar e nos consertarmos com Deus. Não adianta tentar fugir, tentar fazer ouvidos de mercador, que não é... Não, se Deus está falando comigo e com você, nós temos que nos arrepender e nos humilharmos aos pés do nosso Senhor. E foi isso que Josias fez. Olha, um rei, o homem mais importante ali no reinado naquele momento, ele se humilhou. Vamos ao subtópico 3. Entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o rei, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então, Josias aqui demonstrou a preocupação de que o nível de sujeira, de pecado, se já tinha atingido o seu nível máximo, porque aí era esperar o castigo, era esperar o exílio, era esperar a disciplina de Deus. Então, Josias manda a profetisa, procurar a profetisa Hulda. Ele nem quis consultar os profetas ali. Ele imaginou, aqui não tem profeta, deve estar tudo contaminado. E mandou na parte baixa de Jerusalém, numa outra região, onde havia essa profeta que provavelmente ninguém dava valor, porque era uma profeta realmente de Deus e que não estava vendida e nem contaminada. Essa é a ideia aqui. Então, do versículo 12 ao 14, ele diz assim: e o rei mandou a Ilquias, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, o sacerdote e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibô, filho de Micaías, e a Safão, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo, então olha a ordem: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Versículo 14. Então o sacerdote Ilquias e Aicão e Aquibô e Safã e Asaías foram a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tíquiva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. Então ele mandou fazer essa consulta, para saber como é que estava a situação. E aí vamos dar uma olhada em 2 Reis também, 2 Crônicas, melhor dizendo, 34, só para confirmar, 34 e 22. Eu vou ler na linguagem de hoje para a gente ganhar tempo. 2 Crônicas, 34, 22, na linguagem de hoje, diz assim: então Ilquias e os homens que o rei tinha enviado foram falar com uma profetisa chamada Hulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tíquiva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Hulda o que havia acontecido. E aí diz o texto: então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída. Então, a tampa já estava definida. Mas que por amor a Josias, esse rei do qual nós estamos falando,
Isso aconteceria somente após a morte dele, né? Que é o que diz aqui em 2 Crônicas. E ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem de Deus: eu, o Senhor Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Então veja que Deus manda o recado, né? Mas por causa do temor de Josias, por conta do arrependimento, por conta do relacionamento de Josias com Deus, Deus falou, não vai ser enquanto você estiver vivo. E aí ele diz, assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Vamos dar uma olhada aí em Jeremias 11, 9. Olha o que Deus, usando o profeta Jeremias 11 e o versículo de número 9. Jeremias 11, é do 9 ao 17, mas não vamos ler tudo não. Você aí, professor, leia aí junto com a sua classe, por favor. Porque deveras protestei a vossos pais, Deus falando através de Jeremias, o pacto foi violado, no dia em que os tirei da terra até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo, dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto, que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Versículo 10, tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com os seus pais. Então veja, aí vai até o versículo 17, depois você dá uma lida aí, tá? Para você ver a quebra, a violação do pacto do povo com Deus, da quebra da aliança. Resumindo então, a prática da leitura e meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Então é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus, porque ela vai nos confrontar e vai nos ajudar a nos consertarmos, a nos humilharmos diante de Deus, pedindo misericórdia e nos consertar com o Senhor, que foi o que aconteceu com o rei Josias. Vamos ao tópico 2, a renovação do pacto com o Senhor. Então, no primeiro, ele descobriu que o pacto foi violado, foi quebrado pelos reis, pela nação. Agora, a renovação. Subtópico 1, a leitura do livro diante do povo. Então, primeiro, Ilquias leu, Safã leu, o rei leu. Agora, a leitura será feita diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Então não foi uma decisão unilateral. Ele quis mostrar para o povo para que todos entendessem essa reforma. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Segundo Reis 23, eu vou ler na linguagem de hoje, 23, 1 e 2. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo,
acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Então a leitura foi uma leitura para todos os grandes e pequenos, os mais e os menos importantes, todo o povo. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Então agora todo mundo ia renovar o pacto que estava quebrado, né? Ia renovar esse pacto, essa aliança com Deus. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Olha como é importante o ensino e a aprendizagem da palavra de Deus para gerar mudança de vida, para gerar avivamento. Tá? Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. Então, o que ele está insinuando aqui também é que nós devemos tomar cuidado com os falsos avivamentos, avivamentos motivados por outras razões que não seja a palavra de Deus. O avivamento verdadeiro e duradouro, ele começa através da palavra de Deus. Então, se você estiver vivendo algum avivamento que não tem como prioridade, como base a palavra de Deus, meu irmão, muito cuidado. Isso pode não ser avivamento, pode ser qualquer outra coisa menos avivamento. Subtópico 2, a destruição dos ídolos. Talvez aqui seja o mais complicado, não só para aquele povo, mas para todos nós. Ele diz assim, no início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias preparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Nós já lemos lá na leitura bíblica o versículo 1, né? É segundo Reis 22 e 1. Não está aí não. Vamos ver, 22 e 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. No capítulo 23 e o verso 2, né, ele faz essa convocação, né, e eles foram todos juntos ao templo e tal, tá? E leu diante deles o livro que se havia achado, que estava perdido e agora foi achado. Então, ele tirou todos os utensílios que foram feitos para adoração a Baal. Além disso, ele expurgou as imundícias idolátricas de todas as cidades de Judá. Então, todos os lugares tinham ídolos, tinham imagens, tinham coisas horrorosas. E só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. Então, ele voltou a Jerusalém depois que já tinham limpado tudo. A partir do versículo do 4 ao 20, ele vai falando sobre essa limpeza, né? Toda essa mudança que foi feita, né? E aí o coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Então, aqui nós temos a destruição dos ídolos. Josias fez isso juntamente com todos os seus líderes e liderados, e eu e você também precisamos destruir os ídolos que vão entrando na nossa mente, que vão entrando no nosso coração, que vão entrando na nossa casa. Nós precisamos tomar muito cuidado com os ídolos. Os ídolos é
tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Quando você tiver alguma coisa que está te atrapalhando a sua conexão, o seu relacionamento com Deus, o nome disso aí é ídolo. Você precisa destruir esse ídolo. Peça a ajuda do Espírito Santo para destruir todos os ídolos que porventura tenha entrado na sua casa. Então, resumindo o tópico 2, nessa renovação do pacto com o Senhor, o coração que transborda Deus, que tem Deus ali, não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Então, há uma destruição dos ídolos e há uma preocupação em agradar a Deus. Assim é o coração daquele que está cheio de Deus. Vamos ao tópico 3, a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Tudo isso daí estava paralisado, estava perdido, o culto estava bagunçado, os ofícios estavam, enfim. Somente depois de 18 anos de reinado, foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Está lá em 2 Reis 23, do 21 ao 23. Eu vou ler na linguagem de hoje para a gente ganhar um tempinho. 2 Reis 23, 21, a festa da Páscoa. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém em honra de Deus, o Senhor. Então veja que 18 anos depois que ele conseguiu, depois que estava tudo arrumado, tudo limpo, a idolatria tinha quase que desaparecido, aí Josias então restabeleceu a liturgia do culto, de acordo com a palavra, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo e etc. Tudo seguindo a normativa da palavra de Deus, da orientação dada por Deus a Moisés. Então veja que a importância de você ter um manual bíblico para seguir na liturgia, no culto, nas consagrações, nas celebrações, tudo precisa ser de acordo com a palavra do Senhor. Subtópico 2, então, a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava o que? A proteção divina e o livramento da escravidão lá no Egito, quando Deus mandou Moisés para libertar, junto com Arão e depois com Josué, para libertar os hebreus das garras dos egípcios, de Faraó. Então, deveria ser festejada, pois permitia essa festa da Páscoa, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. Todo aquele livramento, a travessia do Mar Vermelho, antes a morte dos primogênitos egípcios e toda as 10 pragas. Então, a celebração da Páscoa era para rememorar os grandes feitos do Senhor de libertação da escravidão egípcia. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e das promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam essas abominações, então Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração
da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo e nunca houvera Páscoa tão fervorosa conforme nós acabamos de ler na Bíblia Sagrada. Então, essa celebração da Páscoa, hoje nós temos a celebração da Ceia do Senhor. Lá, os hebreus, os israelitas ainda celebram a Páscoa, né? E os cristãos, após a morte e ressurreição de Cristo, ficou para nós celebrarmos a Ceia do Senhor, que é um dos dois sacramentos deixados por Cristo. O primeiro, o batismo em águas obrigatório para todo cristão que nasce de novo, e a participação na ceia do Senhor para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo e lembrar de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então, resumindo o tópico 3, a Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. Aqui então nós terminamos essa 12ª lição sobre o reinado de Josias. Mais uma vez, parabéns a todos os alunos e professores pelo Dia Nacional da Escola Dominical. Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para elas também serem abençoadas por Deus. Um abraço apertado e até a próxima aula, se Deus quiser.